Olá, alunos e alunas! Estamos começando mais uma aula. Eu sou a professora Cibele de História e hoje a gente vai ver as mudanças na Europa medieval. Como vocês sabem, né, e vocês já devem ter visto, o período medieval, que vai desde o século V até o século XV, é um período extenso da história. E é um período que também vai refletir várias coisas, né? Tanto a parte de crescimento econômico, estrutura, o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que é o que a gente vai ver hoje na nossa aula específica. Então, várias coisas aí vão mudando. E a gente também vai ter uma coisa que vai acontecer dentro desse período medieval, que reflete um pouco o que a gente está tendo nos dias de hoje, que é uma pandemia. Então também a gente vai ver o caso de uma doença que surge lá no século XIII e que acaba dizimando boa parte da população europeia. Então a gente pode entender melhor qual é a extensão disso lá no passado e como é que isso reflete hoje, nos dias de hoje que a gente está vivendo, né? O isolamento social e tudo que vocês estão acompanhando aí pela televisão. E qual seria, né, o objetivo da nossa aula de hoje, né? O que é importante para você, aluno, compreender e entender da aula de História? O que você tem que levar para frente que vai te auxiliar nas próximas aulas? Porque vale lembrar, né, que a gente encerrando aqui a Idade Média, a gente vai entrar no período das grandes navegações. Então a gente vai entrar na Idade Moderna. Então é novo período histórico. Então o que você tem que entender? O que você tem que levar para frente? Qual é a análise que você tem que fazer do que você viu nessa aula? Né? O que a tua compreensão vai permitir? Então o objetivo hoje da aula é compreender a importância das inovações técnicas no campo, que possibilitaram a mudança das pessoas no meio urbano. Por quê? Porque com inovações técnicas no campo possibilitou uma maior produção de alimentos, o que gerou uma nutrição melhor para o homem medieval, o que fez aumentar a taxa de natalidade. Então as pessoas tinham mais filhos, elas viviam mais e elas comiam melhor. A gente tem que sempre ter em mente que a gente está falando de um período que não existe infraestrutura de rede de esgoto, saneamento básico, asfalto, não, é tudo muito rudimentar, né? As pessoas elas não têm muita noção da higiene. Né? Se hoje a gente tem uma preocupação com a nossa higiene, passar álcool em gel, lavar as mãos, tomar banho, o povo europeu não tinha essa preocupação. Até porque os centros urbanos, eles eram muito mal estruturados, ruas muito pequenas, as casas grudadinhas umas nas outras, né? Como eles jogavam quase tudo que eles produziam de lixo, né? E também a parte orgânica deles, né? Quando eu digo orgânicas, urina e fezes, nas ruas era muito grande a proliferação de ratos. Né? Ratos, baratas, né? E esses bichos, querendo ou não, eles acabam trazendo doenças para o homem, né? Porque eles entram em contato com cachorro, com gato, com cavalo, com vaca, com porco, né? Muitas pessoas criavam esses animais que são criados em estábulos ou retiriam dentro da residência, né? Galinhas andando dentro de casa, porquinhos correndo na sala. Então imagine como é que era a salubridade, né? O que é salubridade? Limpeza. Como é que era a limpeza no período medieval? Então a gente vai perceber aqui, mesmo com as inovações técnicas, né? Mesmo com as inovações no campo, que trouxeram uma produção maior de alimentos, uma estruturação melhor do plantio, a gente vai ter em contrapartida, né, um crescimento dos centros urbanos. Porque se você tem inovações técnicas no campo, teoricamente, você vai utilizar menos mão de obra humana. Então, essas pessoas acabam tendo um deslocamento também do campo em direção às cidades. Se a cidade não tem como suprir essas pessoas que saem do campo para a cidade, o que acontece com a cidade? Caos. Muita gente num espaço mal estruturado fisicamente. Tá? Então, é importante a gente entender isso. Então, voltando aqui aos slides, né? Outro objetivo da nossa aula hoje, analisar a crise, a doença. Então, a gente vai ver lá, né? A grande peste, né, que tem vários nomes para essa pandemia que ocorreu no período medieval. Grande peste, peste negra, peste bubônica. Então a gente vai entender melhor o que ela ocasionou dentro da Europa e o que ela trouxe, né, de causas e consequências, tá, no período medieval. Daí aqui, ó, explicar o significado da modernidade, estabelecer análise crítica quanto às suas lógicas de inclusão e exclusão. Porque a gente tem que pensar que a gente está num período que ainda se tem o feudalismo. O que feudo lembra para o aluno? Né? O que lembra para você, estudante, a palavra feudo? Terra. Né? Feudo é onde se tem um senhor feudal, o dono daquele grande
senhorio ali, né, daquele grande feudo, um monte de camponeses subordinados a eles, os cavaleiros subordinados a ele, e lá no topo tem-se o rei, né, que seria o sucerano. Então é um esquema de sucerania e vassalagem. Então a gente vive isso ainda na Europa. Né? Então a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Por quê? Porque gera exclusão. A exclusão de quem? Do camponês, do pobre, do miserável, do mendigo, aquele que não tem condições sociais de se manter sozinho. E ele precisa estar na tutela de um senhor, por exemplo. Né? Então aqui a gente vai entender, né, a lógica de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia, considerando os aspectos técnicos e tecnológicos. Né? Os técnicos seria a própria estrutura do espaço físico. Os tecnológicos são as inovações tecnológicas que a gente vai ver, que provavelmente vocês já devem ter visto um pouco disso no estudo lá do começo do período medieval, né? Então, quando vocês entraram lá no estudo da Idade Média, vocês devem ter passado por isso. Então, quando vocês viram lá a partir do século V, vocês já começaram a perceber que vai se formando uma nova ordem econômica, uma nova forma de estruturação da sociedade, que é o feudalismo. Aqui a gente vai ver basicamente a partir ali do século XII, XIII, XIV, né, que a gente ainda tem um feudalismo, mas um feudalismo que já começa a, né, mostrar que não tem gás para continuar mantendo aquele ritmo social, aquela divisão social, aquela pirâmide, né, lá no topo, clero, nobreza, restante da população, né, que seriam todo mundo, inclusive os burgueses. E quem são os burgueses nesse período que a gente está estudando? Eu sugiro para vocês uma obra, A Bolsa e a Vida, do Jacques Le Goff, onde ele vai trabalhar só sobre a burguesia. Ótima obra, um livro fininho, gostoso de fazer a leitura, não é difícil de encontrar, você pode baixar ele pela internet em PDF. Então você pode acessar esse livro e ali você vai entender direitinho qual é a função do burguês. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, burguesia, burguesia, mas quem é a burguesia? A burguesia são aquelas pessoas voltadas para o comércio, né, para um comércio efetivo, para um lucro. A gente tem que pensar que no período medieval, o homem medieval ele não tinha essa ideia de acúmulo de bens. Né? Ele não falava assim, eu vou acumular para enriquecer e acumular, acumular. Não. O nobre tinha as suas terras e ali ele tinha toda uma estrutura montada para manter a nobreza. O burguês não, o burguês tinha que correr atrás do seu dinheiro. Então o burguês vai começar a desenvolver no período medieval o empréstimo a juros, vai montar as suas bancas, primeiro nas feiras e posteriormente vão se tornar bancos, onde a pessoa vai lá, pega uma moeda e depois devolve duas, pega 3 moedas, devolve 6. É empréstimo a juros. Então o burguês ele tem essa visão de comércio, vendedor de tecidos, né? Lojinha, onde ele vende acessórios para o trabalho diário do homem medieval. Então a gente vai perceber que o burguês é aquela pessoa do comércio, é aquele que está visando sempre ganhar um jeito de lucrar mais, como atrair o consumidor, esse tipo de coisa, que é uma visão pré-capitalista. Né? É uma visão pré-capitalista, preocupação com ganho. E a gente está vindo de uma estrutura social que não tem uma preocupação com ganho, que é o feudalismo. Então a gente vai entender melhor como se estrutura tudo isso hoje na nossa aula, para que vocês tenham, né, a capacidade, né, e o conhecimento suficiente para nas nossas próximas aulas das grandes navegações, vocês entenderem por que os reinos se preocuparam tanto, né, em buscar as famosas especiarias. Por que é tão importante buscar isso? Então isso a gente entende aqui, nessa passagem, nessa transição de feudalismo para a Idade Moderna. Então a gente tem que prestar bastante atenção aqui na aula para entender. E eu sugiro, né, qualquer dúvida, reveja a aula, vá no Classroom, pergunte para o seu professor, tutor, regente lá do seu colégio, tire as dúvidas com ele. Né? A gente deixa sempre atividades para que vocês possam fazer mais as atividades em aula. Tudo isso aí para quê? Para ajudar você a fixar o conteúdo que eu estou expondo hoje aqui para você. Então vamos continuar nossa aula. Tá? Então aqui, como eu falei para vocês, a gente está vivendo um momento único na nossa história, né? Que único na história contemporânea, né? Que é uma pandemia, né? Um momento que tem uma doença, principalmente, que atinge diretamente o Brasil. Né? A gente teve lá a gripe espanhola, mas ela não atingiu diretamente o Brasil como essa está atingindo hoje. Né? A gripe espanhola ela ficou muito mais localizada na Europa. Agora não, a gente está vivendo uma pandemia mundial. A gente acompanha lá naqueles mapinhos que mostram, né? Aqueles mapas mundi que mostram tanto lá na Oceania, Ásia, África. Então você está vendo que em todos os lugares tem contaminados. Então hoje a gente está vivendo uma pandemia global. E a gente vai ver aqui no nosso estudo que também a peste negra vai ser uma pandemia.
regional, localizada dentro da Europa, sim, mas é uma pandemia, porque a quantidade de pessoas que ela atinge, o alto grau de mortalidade que ela tem, acaba tornando ela uma pandemia. Então aqui, hoje estamos em meio a uma pandemia global e você deve estar acompanhando os avanços pela TV, né? Porque eu imagino que você, nesse isolamento social, você deve ver jornal, deve estar lá em sites online, conversando com seus colegas, querendo saber quanto que vai amenizar, quanto que eles vão flexibilizar o isolamento social, quando você vai voltar para a aula. Então, é claro, a gente está entendendo tudo. E aqui a gente tem uma imagem, né, referente aos dados oficiais do dia 4/5/2020, então é super recente, já que hoje é dia 6, né? Então é bem recente aqui. Então vocês vão entender bem aqui como é que está o quadro no Paraná, tá? Então a gente tem 381 suspeitos, né? Confirmados 1.562, mas sempre a Secretaria de Saúde sempre diz, ó, esses dados são agora, mas a gente tem vários exames em espera, então o número pode ser muito maior. Né? Então esse é um dado de hoje, mas ele não é um dado em tempo real, porque no mesmo momento que a gente está falando, está aumentando o número. Né? E como é que diminui isso? Através do isolamento social. Né? E por que eu estou falando isso aqui em aula? Porque a gente vai entender a importância da salubridade, da higiene pessoal de cada um para evitar a proliferação desse tipo de vírus, desse tipo de doença. Tá? Por quê? Porque lá na Idade Média eles não tinham essa preocupação, né? A peste bubônica assolou a Europa. Né? Os dados de levantamento, na época, apontavam em torno de 10 milhões de pessoas mortas. Então, é muita gente. Né? Vilarejos inteiros assolados pela peste bubônica, abandonados, porque só tinha gente morta lá e entrando em estado de putrefação. E por que isso aconteceu? Falta de higiene, falta de salubridade. A insalubridade era muito alta. Então, é importante que a gente tenha, né, em mente que o que acontece lá no passado, às vezes volta a acontecer nos dias de hoje, sim. Então, nem sempre, às vezes o aluno está estudando história e fala, mas por que estudar história, professora? O que aconteceu lá não vai acontecer de novo. Acontece. Acontece. E é justamente vendo o que acontece lá que a gente evita que aconteça aqui. Né? Então, a gente vai ver, né, na aula de hoje as mudanças que vão ocorrer na Europa. Né? Essas mudanças vão marcar profundamente o homem, principalmente peste bubônica, a grande peste ou peste negra, que é o nome que se dá para a doença, né? A gente vai entrar agora um pouco na questão das universidades, entender, né? Podemos dizer que as universidades são uma criação medieval? Sim, né? A universidade surge na Idade Média, porque os avanços tecnológicos, né? O homem comendo melhor, se alimentando melhor, vai levar o homem a um estudo, né? A uma educação. Os reis vão se preocupar com tornar as pessoas letradas, se preocupar com a educação, com a erudição, tá? Então aqui os burgueses vão se tornar mais aparentes, que eu também já falei para vocês, né? No princípio as universidades eram só para homens, as mulheres não podiam ingressar, né? As mulheres só vão conseguir os seus direitos bem posteriormente na história, tá? Então, todos esses fatos vão ocorrer dentro da Europa medieval. Então, a gente nunca deve pensar que a Europa medieval foi um momento de trevas. Não, foi um momento de luzes, de conhecimento, de saber, de grandes produções literárias. Tá? Aqui a gente tem uma imagem como seria dentro de uma universidade, né? Uma imagem do século XIII. Então, a gente tem um mestre lá, né? O regente de aula, aquele que cuida, que seria o seu professor em sala, os alunos. Né? E aqui seria um supervisor ou um monitor, aquele que auxilia o mestre, que também a gente tem, né? Um monitor de classe. Então, se repete esse esquema de ensino também na atualidade. Tá? As universidades, as primeiras a surgirem, né, vão ser Oxford e Cambridge na Inglaterra, Paris e Montpellier na França, Salamanca na Espanha, Coimbra em Portugal. Né? Ela vai ser impulsionada pela disputa entre reis e papas, né, que é a questão de espirituais e temporais, vão impulsionar o surgimento das universidades. Por quê? Porque o homem medieval vai perceber que a educação é essencial para o crescimento econômico, político e social de qualquer nação. Tá? Então, o homem vai se preocupar. Aqui, ensinando as chamadas artes liberais, né, para os alunos, que seria um ensino básico antes de você ingressar na universidade de fato. E essas artes liberais, ela era dividida em duas, tá? Trivium, gramática, retórica e lógica. Quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. Daí depois o educando podia, né, o universitário, ele podia escolher entre medicina, direito e os cursos, né, medicina, direito, teologia e artes, que eram os 4 cursos disponíveis nas faculdades do período.
Tá? Agora vamos para a nossa primeira atividade, sobre esse nosso primeiro momento de aula ali, que é a introdução para vocês, né, sobre as mudanças na Europa medieval. Então aqui a gente tem uma atividade que é de falso ou verdadeiro. Então o que você, aluno, vai fazer? Então a gente tem aqui as 6 questõezinhas, você vai ler e vai colocar se elas são verdadeira, F de falsa e V de verdadeira. Daí já na sequência eu volto daqui a alguns minutinhos para a gente fazer a correção juntos e daí eu já vou explicando, né, durante a correção o porquê que é falso, o porquê de verdadeiro e assim vou dando ainda mais conteúdo e noção desse período para vocês. Já voltamos. Então vamos à resolução da nossa atividade. Então atividade número 1, né, que era para vocês colocarem F de falso, V de verdadeiro. Então a primeira, as universidades na Europa medieval surgiram no século XIV muito tardiamente? Falso, né? Elas surgiram no século XII, né? Então está errada essa questão. Tá? As universidades eram abertas a todas as pessoas, independentemente da sua classe social? Também é falso.
né? Ela só era aberta a um grupo restrito, primeiramente aos clérigos, porque era uma ideia da igreja dar uma formação superior, principalmente para o alto clero, porque inclusive no alto clero tinham os iletrados, que eram as pessoas analfabetas. E depois foi aberto, né, para filhos de nobre e tudo mais, mas no começo era bem restrita assim. E as mulheres só vão participar dos centros universitários bem tardiamente, tá? Daí aqui, a criação das universidades ocorreu também por uma ação política de reis e papas? Sim. Ambos tinham interesse, né, em tornar a população, tanto os que estavam em torno do rei, que é a sua corte, mais letrados, como também os membros da igreja. Tá? As artes liberais compreendiam o trivium e o quadrivium, que era uma forma de ensino preparatório para o aluno poder cursar os ensinos mais específicos, medicina, teologia, artes e direito. Sim, o trivium seria como quase uma educação básica, que também era chamado de artes liberais. Então o aluno entrava, fazia o trivium, o quadrivium e posteriormente ingressava no curso superior que ele desejasse. Daí ali, a criação das universidades não trouxeram nenhum benefício para a sociedade medieval? Totalmente infundada, né? Trouxe todos os benefícios até para nossa idade contemporânea. Imagine se não fossem as universidades, tá? Então vamos aqui para mais uma atividade. Então vocês estão vendo que aqui é um quiz, né? Então você só vai marcar a questão correta. Eu vou dar aí uns minutinhos bem rápido para vocês fazerem e a gente já volta com a resolução. Então, estamos de volta para fazer a resolução da nossa questão aí, né? Então, aqui, para que serviam as universidades na Idade Média? Né? Então, a resposta correta é a letra C, como centros de estudo e ampliação do conhecimento científico, que é o que serve também os colégios hoje, né? Os liceus de ensino e tudo quanto é forma que a gente tem, academias e tudo mais, né? Serve para levar o conhecimento até o aluno, possibilitar ao educando um crescimento tanto na parte de conteúdo, como também ampliar a sua ação social enquanto cidadão, porque também tem essa função, né? Ensinar um pouco de cidadania, nacionalismo e tudo mais. Então, elas têm também essa característica no período medieval, tá? Então, continuando a nossa aula, a gente vai entrar agora no período das crises, né? Doenças e revoltas. O período medieval é um período extremamente rico, né? Em circunstâncias econômicas, políticas, sociais, disputas, né? Entre papado e a nobreza, os reis. Então, ora os reis se intrometiam em questões que eram espirituais, ora os papas se intrometiam em questões que eram políticas. Então, tinha essa questão bem tênue, essa linha bem tênue entre a monarquia, né, e entre a igreja. A gente tem que pensar que a igreja aqui que a gente está falando é a instituição igreja, que no período medieval ela vai alcançar o seu auge de poder.
Então ela acabava dominando todas as instâncias. Por quê? Porque os homens medievais eles tinham muito medo de punições divinas. E a igreja acabava tutelando todo esse tipo de punição em cima do homem. E sem contar que a gente tem que pensar, né, que o homem medieval, em sua grande maioria, era iletrado, analfabetos. Até reis analfabetos a gente tem no período medieval, que não sabiam nem escrever o próprio nome. Então é claro que uma pessoa que não tem conhecimento, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe um pouco de matemática, não sabe nada, ela é muito mais facilmente dominada, né, por quem detém o saber. Então a igreja também tinha uma maneira de coerção, né, em cima dessa população medieval. Então quase tudo que a gente tem de produção no período medieval é relacionado a questões religiosas. Então até um artista, quando fazia uma pintura ou uma gravura, ele tentava reproduzir cenas divinas, né, colocar questões religiosas nas suas reproduções. Né? Quando um escritor ia escrever a sua obra, dentro da sua obra também tinham questões religiosas, questões de moral, ética, esse tipo de coisa. Então o homem medieval ele vivia muito em função, né, das questões de Deus. Então a gente tem muito forte aqui no período medieval o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo. É Deus que pauta as ações do homem. A gente vai ter, né, a chegada do momento da razão, que é o Renascimento e logo depois o Iluminismo, e daí sim o homem vai se perceber ele como centro. E ele vai mudar a sua forma de pensar e a sua preocupação. Mas nesse primeiro momento, não. Tá? Então aqui, ó, entre os séculos 10 e 13, a gente viu, né, que o plantio, as novas técnicas de plantio, o crescimento das cidades, a criação das universidades, levaram a Europa medieval para uma crise no século XIV. Porque por mais que o homem do campo produzisse, ele ainda não tinha técnicas tão avançadas que gerasse uma superprodução de alimento. Vai acabar causando o quê? A fome, a miséria. E com a fome e a miséria, né, a nutrição do indivíduo medieval cai novamente, proliferam-se doenças. Tá? A produção agrícola ela não vai ser suficiente, como eu acabei de falar. Né? Mesmo com a charrua, né, e tudo mais que o homem medieval vai criar de inovações técnicas, a rotação dos campos de plantio, a produção não era suficiente para a quantidade de pessoas que haviam na Europa. Tá? A falta de tecnologia no campo não permitia uma superprodução de alimento, que é o que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem hoje nas cidades, na contemporaneidade? Superprodução de alimentos. Se produz muito alimento, que chega até jogar fora, chega até estragar. Né? É só você pensar no caso seu na sua casa. Você já se deu conta de quanta comida vai para o lixo na sua casa? Né? De quanto você perde, de quantas bocas poderiam ser alimentadas com o que você joga? Nesse período aqui, o homem medieval desperdiçava muito pouca comida. Por quê? Porque já não tinha nem o suficiente para ele comer, imagine se ele jogasse. Então um pão que a gente compra hoje na panificadora, daqui 2 dias a gente já está achando que ele está velho e está jogando fora, eles comiam pão de 10, um mês, tiravam um bolorzinho de cima e comiam. Então uma realidade completamente diferente da nossa. E por que eu estou dizendo isso para você, aluno? Para que você tenha uma noção que essa preocupação que hoje a gente tem com o desperdício de alimento, com o desperdício de comida, também havia nesse período. Só que ele é contrário. Já que a gente tem um excesso de comida, a gente desperdiça. Eles tinham falta de comida. Diferente. Tá? Daí voltando aqui, mesmo com tudo isso, a produção era bem menor do que o ritmo de crescimento da população. Então a gente tem um pico populacional enorme e uma defasagem na produção de alimentos. Tá? A queda da economia gerou uma crise de fome e mortes dentro da Europa. A falta de alimentação levou o povo a uma subnutrição. As pessoas se tornaram desnutridas, com carências nutricionais severas, né? O que aumentou as doenças oportunistas, que pegam a questão da imunidade baixa. Por que às vezes sua mãe fala assim, menino, vai chupar uma laranja, vai tomar um sol? Porque vitamina é importante. Você manter o pico de nutrição tua sempre em dia traz para você o quê? Saúde e resistência contra as doenças oportunistas. Né? Volto a salientar, a gente está vivendo hoje uma pandemia, a gente não tem o grupo de risco? E quem são o grupo de risco? Pessoas com carência nutricional também estão no grupo de risco. Diabéticos, hipertensão, várias outras doenças. Então a gente percebe que há sim uma preocupação muito grande com a nossa alimentação. E no período medieval era carência nutricional muito grande, o que trazia doenças que matavam e matavam rapidamente. Tá? A gente tem uma gravura aqui, né,
que é uma representação que mostra a morte chegando e levando a menininha da mãe. E a mãe triste, chorando, porque ela não tem o que fazer. Ela não tem alimento para dar para o seu filho, ela não tem como nutrir seu filho. Provavelmente ela é uma camponesa, que são os mais excluídos e desfavorecidos do período medieval. Então ela não tem condições, né, de dar o alimento, de fazer com que sua filha continue vivendo. Tá? As péssimas condições de higiene, que eu falei para vocês, a falta de salubridade no período medieval. Não havia rede de esgoto, todos os dejetos eram lançados na rua. Quando eu digo dejetos, eu estou falando, me referindo aos dejetos fisiológicos, urina e fezes. Tudo eles jogavam pela janelinha de casa. Daí a pessoa, às vezes descalça, pisava em cima das fezes humanas, fezes de cachorro, animais soltos, ratos correndo pela rua. Salubridade zero, tá? Então aqui ó, não tinham água tratada, nem água encanada, eles tinham que tomar água diretamente dos rios, mas a maioria não fervia essas águas, era a mesma água que onde tomava boi, vaca, gato, cachorro, ele ia lá, enchia o copinho e tomava junto. Vinha tudo aquele monte de bactéria, verme, tudo para dentro do homem. Então eles não tinham essa preocupação. Tá? Os ratos eram uma praga nos centros urbanos europeus, tinham ratos para todos os lados, as pessoas iam dormir e passavam por cima do pão, passavam por cima do copo, passavam por cima do prato, e era uma coisa de louco, tá? Então esse ambiente insalubre é que vai fazer esse surto epidêmico que é conhecida como a peste. A peste bubônica, a peste negra ou a grande peste. São os 3 nomes aí que vocês vão encontrar nos livros de história falando desse momento. Tá? Sugestões para aprofundar o conhecimento do aluno. Né? Então a gente tem aqui A Peste Negra, Praga na Idade Média, que é um documentário sobre a grande peste que assolou a Europa, interessantíssimo, está aqui o endereço do site, tá? Vocês podem acessar, ir lá consultar, dar uma olhadinha, entender um pouco melhor. A Grande Fome, a Peste Negra e as Revoltas Rurais e Urbanas do período medieval, também é outro documentário sobre as revoltas camponesas do século XIV. Ambas as sugestões estão disponíveis no livro didático que vocês utilizam no colégio de vocês, então eu não estou fugindo do que vocês já estão encaminhando aí no decorrer do ensino de vocês, então quem tem o livro em casa pode ir lá dar uma olhada, quem não tem, vem aqui, pega o endereço, o link, coloca lá na internet e vê o documentário e assim aprofunda ainda mais o seu conhecimento sobre esse período que foi tão triste para o povo europeu. Tá? Aqui uma iconografia retratando, né, uma das várias revoltas ocorridas na Europa devido à fome, miséria e doença. É claro que o artista ele usou um pouco, né, do imaginário, né, para colocar na sua representação. Então você está vendo aqui os soldados, provavelmente a guarda da cidade, né, jogando as pessoas brigando por comida, brigando por água, por espaço. Também tem a questão do domínio do território. Né? Tinha as questões entre os próprios senhores feudais por disputa de feudo, né? E tudo mais. Então, tudo isso daí envolvia um grande centro urbano na época medieval. Tá? Então, era bem conturbado. Tá? Vamos agora para mais uma atividade. Já essa atividade aqui que eu vou propor para vocês, ela é um pouquinho diferente das anteriores. Tá? Vocês vão ter que escrever, né, para responder, então são atividades um pouco mais elaboradas, mas que é em cima do assunto que a gente está vendo aqui. Então você não vai ter dificuldade nenhuma para responder, eu vou dar um tempinho para que você consiga responder, ou tente, se você não conseguir, não se preocupe, não fique nervoso, a gente volta e a professora faz a correção com vocês, daí eu vou explicando, vou dando mais noções, porque muito de história o aluno consegue responder com as próprias palavras, é só ele ter o conhecimento prévio. Eu já volto.
Então voltamos para resolver a nossa questão da atividade anterior. Então aqui, ó, copie as perguntas abaixo no seu caderno e responda, né? Daí aqui tem um trecho, né, que vocês têm que ler. O trecho é uma doença que explica como é que faz ali a questão. Tá? O trecho, na verdade, é tudo que eu já dei em aula para vocês, está falando da má alimentação, né, de como a epidemia pegava, a questão da disenteria, febre, tudo mais que ocorria devido ao contato do homem com os ratos, que eram uma praga dentro dos grandes centros urbanos medievais. Quando eu digo grandes centros urbanos medievais, não só nos grandes centros urbanos medievais, também no campo, o rato era uma praga. Tá? Daí aqui, ó, qual o nome da doença terrível em que o autor se refere? Eu falei para vocês os nomes, né? Peste negra, peste bubônica ou grande peste, tá? Quais são as semelhanças das medidas feitas na Idade Média com as que nós enfrentamos hoje do Covid-19? Quarentena do doente e regras para as cidades. A mesma coisa foi feita lá no período medieval, né? Eles tentaram isolar as vilas assim que aparecia o primeiro foco, né? Fazer com que as pessoas ficassem dentro de casa, evitar saírem na rua e falar que elas mantivessem uma higiene melhor, tá? Daí aqui, ó, segundo o autor, que outra doença acometia principalmente as crianças, segundo o texto, né? As crianças são os mais vulneráveis dentro desse esquema de desnutrição, porque ele é o que desnutre mais rápido que o adulto, tanto pela falta de água como pela falta de alimento. Então causava na criança desinteria, causada principalmente pela má alimentação e as más condições de higiene, tá? Então agora a gente vai entrar no novo assunto aqui dentro do período medieval, que é a Guerra dos 100 Anos. Então a gente viu lá as universidades, a gente viu a Grande Peste e agora a gente vai ver um pouquinho da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, apesar de ter o nome de Guerra dos 100 Anos, ela durou 116 anos. É uma guerra que vai ocorrer entre a Inglaterra e a França, né, que vão disputar territórios, disputar economicamente quem tem o direito a tais ou tais regiões. Tá? Num primeiro momento a gente tem uma Inglaterra ganhando terreno, mas quem ganha a Guerra dos 100 Anos é a França, que sai vitoriosa. E com a vitória da França, né, ela sai ainda mais fortalecida. Tá? Esse conflito ele é marcado por vários períodos de trégua durante esses 116 anos. Então eles faziam lá 1, 2 anos de trégua, voltava o conflito. Parava 6 meses, voltava, e assim ia. Então, apesar de ser um conflito extremamente longo, ele tem os períodos que não está acontecendo nada, né? Eles estão parados por questões climáticas, estruturais, né? De pandemias e esse tipo de coisa. Um dos principais motivos dessa longa guerra foi a disputa pela região de Flandres, uma região muito rica, tá? E de interesse dos dois reinos. No princípio, os ingleses conseguiram várias vitórias, mas com o passar do tempo, né, os franceses acabaram vencendo a guerra. E é nessa guerra que a gente tem a história de Joana d'Arc. Eu sugiro que vocês vão atrás, dêem uma pesquisada para saber quem foi ela, o que ela fez, que ela foi uma das únicas mulheres, né, a participar diretamente do conflito, porque a gente tinha as mulheres lá atrás, né, cuidando dos doentes, né, os hospitalizados, os amputados, mas ela não, ela foi diretamente para o campo de batalha. Então é interessante que vocês entendam um pouco melhor. Ao final da guerra, né, a nobreza estava enfraquecida nos dois reinos, tanto na Inglaterra quanto na França. Tá? A representação da Guerra dos 100 Anos, a gente está vendo aqui uma representação, né, os dois lados, tá, mostrando eles em campo de batalha. Ali atrás seria a suposta região de Flandres que eles disputavam, tá? E a gente vai para mais uma atividade. Agora uma atividade que a gente vai ver um pouco dessa Guerra dos 100 Anos. Né? Então, quando a gente vai solucionando as atividades, eu já vou dando para vocês mais uma pincelada no assunto para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. A gente já volta enquanto vocês tentam resolver a questão.
Então, estamos de volta para resolver a nossa questão aqui, né? Sobre a Guerra dos 100 Anos, é correto afirmar? Daí você vai ter que escolher entre a letra A, B, C ou D. E a resposta correta é a letra B. Foi um conflito entre Inglaterra e França e que durou cerca de 116 anos. Porque às vezes o aluno pensa, Guerra dos 100 Anos durou 100 anos. Não, durou 116 anos. Tá? Um conflito extremamente longo. Daí aqui a gente entra já na reta final da nossa aula de hoje, né, que foram as mudanças na Europa medieval, onde eu espero que vocês tenham a compreensão do que é uma pandemia e o que a pandemia traz de assolamento para a região ou para o espaço geográfico onde ela ocorre, que vocês entenderam um pouquinho melhor, né, o surgimento das universidades e como era dividido o currículo universitário. Então aqui, né, vimos nessa aula um pouco de tudo isso. Isso afetou diretamente a mentalidade do homem medieval e sua vida. As inovações técnicas na agricultura possibilitaram uma melhor nutrição, mas em contrapartida provocou um aumento populacional descontrolado. Muitas crianças nascendo e as pessoas achando que agora eles teriam que comer e que seria, e não foi bem assim. O que leva ao colapso do século XIV e uma doença endêmica na população, que é a peste bubônica. Tá? Os conflitos nas cidades, né, a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, que é o de maior relevância aí dentro desse período que a gente está vendo, entre século XI e século XIV, né, também serão outro fator de colapso da Europa medieval. Mas isso acaba fazendo, né, em contrapartida, um enfraquecimento da nobreza e um fortalecimento de quem? Da burguesia, que cada vez vai se fortalecer mais ainda durante a Idade Moderna, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. As universidades vão possibilitar um considerável aumento no número de letrados na Europa, mas é claro que o número de analfabetos ainda era extremamente alto, tá? Os reis até então quase nada preocupados com a erudição, começam a estudar e também querer ampliar o seu conhecimento enquanto nobre, né? Pô, eu também tenho que saber ler e escrever, porque isso vai me trazer em contrapartida um domínio melhor, eu vou poder conversar diretamente com um bispo, um cardeal, que são os homens letrados da igreja. Tá? Temos uma Europa em constante mudança nos hábitos e costumes. O que era antes essencial acaba sendo deixado de lado e cada vez mais as pessoas começam a se preocupar com lucro, status e posse. Como eu falei para vocês, é quase um pré-capitalismo, né? Século XIV, século XV, o aparecimento do burguês e posteriormente o fortalecimento, né, desse estamento social e também vai refletir na parte econômica, política e social da Europa medieval. Então a gente tem que entender que uma coisa leva a outra dentro do nosso estudo. E agora a gente vai fazer algumas atividades para que vocês tenham uma noção melhor do que a gente viu hoje durante essa aula. Então aqui é a atividade número 5, que é a análise de gráfico, né? Então vocês têm aqui um gráfico, estimativa da população europeia entre os anos de 800 a 1300 em milhões. Então a gente vai ter aqui, né, quantas pessoas tinham aproximadamente dentro da Europa nesse período aqui. Tá? Então eu vou dar uns minutinhos para vocês darem uma refletida olhando o mapa, para que na sequência a gente tenha condições, né, de responder as questões que são colocadas aqui, né? O que o gráfico nos mostra? Em que século a população aumentou mais? No título do gráfico, a palavra estimativa, o que ela significa. Então eu volto novamente no gráfico para vocês memorizarem ele melhor, para a gente já na sequência conseguir fazer essa questão.
Então voltamos com a resolução do gráfico, né? Então vocês analisaram o gráfico, aqui tem as 3 questões e vamos à resposta. O que o gráfico nos mostra? O crescimento da população entre os anos de 800 a 1300, que na verdade é o título do gráfico, né? Em que século a população aumentou mais? No século XIII, que a gente tem lá 55 milhões de pessoas. No título do gráfico, a palavra estimativa. O que ela significa? Estimativa significa cálculo aproximado. Na época não havia censo populacional, então eles tinham uma aproximação da quantidade de indivíduos que viviam dentro daquela sociedade. Tá? Então vamos para a próxima, não tem próxima. Então vamos aqui para a bibliografia para encerrar nossa aula. Então aqui tem uma bibliografia de apoio para vocês, né? Alguns autores para vocês poderem estudar sobre o período medieval, né? Boulos, Carvalho, Huizinga, Legoff, que eu sugeri para vocês, né? Então, assim vocês têm condição de ter uma ideia melhor do que foi esse período medieval. A gente se encontra na próxima aula. Na próxima aula, as grandes navegações. Então, a gente já vai entrar na Idade Moderna. Bom trabalho a todos.